Boa tarde a todos. Eu sou Alencar Albarello Tolfo e estarei apresentando o meu trabalho de conclusão de curso que trata-se do modelamento de um trator agrícola e avaliação do comportamento dinâmico. Primeiramente, saudações ao meu orientador e professor Herbert, à professora Letícia, ao professor Juan Pablo e a todos os demais presentes. Os objetivos deste trabalho são modelar um trator agrícola de porte médio sob o enfoque da dinâmica de corpos rígidos, avaliar o comportamento dinâmico sob o efeito de irregularidades da pista e classificar sob o ponto de vista de conforto o assento do motorista, buscando encontrar uma condição de conforto adequada. A ideia do trabalho é realizar uma simulação numérica de um modelo físico de trator trafegando em pistas normatizadas e analisar e classificar os níveis de vibrações no assento do motorista e os efeitos sobre a saúde do mesmo com o passar do tempo. Ao longo dos anos, diversos trabalhos visando o estudo de vibrações em tratores agrícolas foram desenvolvidos a fim de garantir a saúde do operador no dia a dia na lida do campo. Por exemplo, Spelta desenvolveu um modelo numérico que, após foi validado experimentalmente, dando enfoque ao controle ativo de uma cabine suspensa. Já Brunetti desenvolveu um modelo numérico dividindo o trator em subestruturas para investigar as vibrações sobre o operador em diferentes configurações de uso, obtendo modelos menos complexos, mas com resultados eficazes. Apresento agora a metodologia utilizada nesse trabalho. Aqui está o trator modelado, com assento do motorista, coxins dianteiros e traseiros na cabine e com suspensão dianteira e traseira nos eixos. O trator ele possui 7 graus de liberdade: a translação do assento, a translação da cabine, a arfagem da cabine, a translação do chassi, a arfagem do chassi e a translação do eixo dianteiro e translação do eixo traseiro. Como propriedades temos para o assento, por exemplo, a massa do assento mais a massa do motorista, a rigidez do assento e o amortecimento do assento. Isso também é válido para as outras propriedades. Além disso, também temos os momentos de inércia de massa da cabine e do chassi. As distâncias físicas entre os centros de gravidade de cada estrutura também estão aqui representadas. Já nesta tabela, vemos todas as propriedades citadas anteriormente que serão utilizadas na nossa simulação. Tendo já o trator modelado e as propriedades físicas do mesmo, apresento agora as equações diferenciais de movimento para equilíbrio de forças e momentos a serem solucionados na simulação para cada um dos 7 graus de liberdade. Por simplicidade de escrita, as equações diferenciais a seguir foram definidas apenas para a rigidez, faltando o seu termo dissipativo, representado pelos amortecimentos. Termo esse que é similar à parte elástica em cada uma das 7 equações. Sendo assim, apresento agora as equações para os graus de liberdade. Para a translação do assento, translação da cabine, arfagem da cabine, translação do chassi, arfagem do chassi, translação do eixo dianteiro e translação do eixo traseiro. Os termos ε1 e ε2 representam as irregularidades da pista para as rodas dianteiras e traseiras, respectivamente. É possível ainda rearranjar as equações diferenciais pelos respectivos graus de liberdade, gerando uma matriz de rigidez, uma matriz de amortecimento e uma matriz de massa, resultando num sistema de equações diferenciais representados pela fórmula mostrada, onde Fe é o vetor de forças externas, representado pela soma das duas matrizes, aqui mostradas, e também apresento a vocês a matriz de massa M, a matriz de amortecimento C e a matriz de rigidez K. Aqui temos então a matriz de massa do sistema, a matriz de rigidez do sistema e a matriz de amortecimento do sistema. A solução das equações diferenciais apresentadas anteriormente no domínio do tempo segue o método de integração de Milmark, que consiste em 3 equações de recorrências dependentes dos parâmetros alfa e beta. Close e Penzian determinaram que a estabilidade de tal método depende desses parâmetros alfa e beta, sendo o método de integração de Milmark considerado incondicionalmente estável quando a equação mostrada é respeitada. Para isso, discretizou-se o tempo em intervalos pré-determinados,
sendo esse intervalo igual a 1 vezes 10 a menos 4 segundos. As três equações mostradas representam as três equações de recorrências para o método de integração Newman. O perfil de pista trafegado pelo trator é descrito pela NBR 5008 de 2015. E isso é um destaque desse trabalho, pois o modelo de pista é normatizado e não determinado aleatoriamente. A norma determina dois tipos de pista, uma rugosa com 35 metros de comprimento e uma lisa com 100 metros de comprimento. A norma apresenta as duas tabelas com os valores para cada ponto das pistas. Abaixo estão representadas as duas pistas em gráficos dos desníveis da pista ao longo do tempo. Aqui temos uma foto da pista rugosa da NBR 5008, que foi construída no Brasil para testes experimentais. A norma também determina as velocidades de operação do trator, e ela sugere testes com 3 diferentes velocidades em cada perfil de pista. Sendo para a pista lisa, a norma determina as velocidades de 10, 12 e 14 km por hora, e para a pista rugosa, ela determina as velocidades de teste de 4, 5 e 7 km por hora. O parâmetro CIT, ou transmissibilidade da amplitude efetiva do assento, é determinado pela NBR 5007, de 2017. Ele determina o grau de conforto do assento do motorista nas condições de trajeto. A norma, ela especifica a vibração de entrada em 3 classes de entrada para tratores agrícolas, com a finalidade de determinar o fator CIT. O trator simulado se encontra dentro da classe AG3, que é a classe para tratores com massa superior a 6.500 gramas. O trator modelado nesse trabalho possui uma massa total de 7.000 kg. O cálculo para o parâmetro CIT é realizado através dos valores RMS das acelerações. Então, o parâmetro CIT é igual ao valor RMS do assento do motorista dividido pelo valor RMS da cabine. O efeito do grau de irregularidade da pista nas vibrações sentidas pelo usuário no assento do motorista é determinado pela norma ISO 2631-1 de 1997. Essa norma ela traz duas classificações distintas. A primeira leva em consideração o valor RMS do assento do motorista e faz a classificação do mesmo segundo a tabela mostrada. Já o parâmetro A8, que é determinado pela norma, busca classificar o assento segundo zonas de cautela referentes ao nível diário de exposição a vibrações e aos impactos sobre a saúde do operador. Aqui é considerado 8 horas de trabalho como uma jornada diária. A tabela mostra os valores para o parâmetro A8 e considerando uma exposição diária de 8 horas representadas pela linha vermelha. As linhas 1 e 2 são os limites. Acima da linha 1, o assento possui elevadas vibrações e é considerado insalubre para o uso. Abaixo da linha 2, ele é considerado um assento com poucas vibrações e propícios para uso. Já dentro dos dois parâmetros, o assento é considerado apto para uso, mas precauções com a saúde do operador devem ser tomadas ao longo do tempo. Bom, todas essas informações mostradas serão utilizadas para a realização da simulação numérica, e a mesma será feita através do software MATLAB. Apresento agora os resultados obtidos na simulação numérica do trator. A simulação acabou por gerar mais de 60 gráficos, dentre eles os gráficos de movimento, dos deslocamentos, velocidades e acelerações para os 7 graus de liberdade, além das reações do solo nos pneus e os deslocamentos da suspensão. Precisa-se destacar que a suspensão traseira foi considerada rígida nessa simulação. Isso se deveu ao fato da quase inexistência de tratores com suspensão traseira no mercado, e também a grande dificuldade de se encontrar valores de rigidez e amortecimento para a mesma, e por isso a suspensão traseira então foi tornada rígida. Além disso, vale destacar que a arfagem da cabine do chassi e os deslocamentos dos pneus pouco afetaram os resultados finais dos deslocamentos do assento. Foram realizadas 6 simulações no total, e por questão de tempo e espaço decidiu-se mostrar apenas 2, para a pista lisa a 10 km por hora e para a pista rugosa a 7 km por hora. Bom, aqui podemos ver os resultados para a pista lisa a 10 km por hora, e o primeiro gráfico aqui apresenta os deslocamentos, as velocidades e as acelerações sobre o assento do motorista. Bom, os deslocamentos foram baixos ao longo de todo o trajeto, com uma amplitude média em torno de 0,3 metros, com exceção de um solavanco encontrado no final, que acabou gerando um pico maior de deslocamento. As velocidades também foram baixas, com amplitude média
em torno de 0,6 metros por segundo e também tiveram um aumento devido ao solavanco encontrado no final da pista. Já as acelerações sofridas pelo motorista no assento são baixas e oscilam na casa dos 5 metros por segundo ao quadrado, com exceção do pico no final do trajeto. Aqui no meio, temos os gráficos de força de reação do solo nos pneus. O primeiro, em vermelho, são as forças de reação do solo nos pneus dianteiros, e o segundo, em verde, as forças de reação do solo nos pneus traseiros. Como podemos ver, os pneus traseiros suportaram bem as reações do solo, mantendo a estabilidade de rodagem do trator ao longo de todo o percurso. Já os pneus dianteiros, eles também conseguiram manter a estabilidade de rodagem, apesar de terem sofrido mais com as reações do solo. Na direita, temos os gráficos dos deslocamentos da suspensão ao longo do tempo. O primeiro, em vermelho, representa os deslocamentos da suspensão dianteira, que tem um curso máximo de deslocamentos de 0,5 metros. Nota-se que, inicialmente, a suspensão pouco trabalhou, com amplitudes máximas de até 0,1 metros. Já na segunda parte do trajeto, ele oscilou consideravelmente mais, com amplitudes de até 0,3 metros. Em verde, temos os deslocamentos da suspensão traseira. Como ela foi tornada rígida, podemos desconsiderar os seus deslocamentos, já que eles são na casa de 10 nas menos 7 metros, podendo então ser desconsiderados. Aqui temos os resultados para a pista rugosa a 7 km por hora. Para os deslocamentos, eles foram maiores que os anteriores e tiveram uma amplitude média de 0,45 metros, com picos de frequências maiores que os encontrados na pista lisa. As velocidades sobre o assento do motorista são consideravelmente maiores, com amplitude média de 1,5 metros e picos de até 2 metros por segundo. Já as acelerações, elas possuem amplitude média de 7 metros por segundo ao quadrado. Já para as forças de reação do solo nos pneus, apesar de elas serem maiores e mais frequentes que as mostradas anteriormente, os pneus conseguiram manter uma boa estabilidade de rodagem ao longo de todo o percurso. Já a suspensão dianteira oscilou mais que o caso anterior, com picos e frequências maiores e uma amplitude de deslocamento de até 0,4 metros. Passando agora para os resultados das avaliações qualitativas do assento, começando pelo parâmetro CIT da NBR 5007 de 2017, que diz que quanto menor o CIT, melhor o assento. Tratores da classe AG3 com CIT próximo ou levemente maior que 1 possuem assentos de qualidade. Sendo assim, as 6 simulações foram aprovadas. Como podemos ver, os 6 valores para o parâmetro CIT são próximos ou levemente superiores a 1. Agora, para o nível de exposição a vibrações, de acordo com a primeira classificação da ISO 2631-1 de 1997, que considera a aceleração RMS sobre o assento do motorista, obtivemos os seguintes resultados. Para a pista rugosa a 4 km por hora, o assento é extremamente desconfortável e insalubre, pois possui acelerações RMS superior a 2 metros por segundo ao quadrado. Já as outras 5 simulações, o assento é considerado levemente desconfortável. Já para o parâmetro A8, obtivemos os seguintes resultados. Para a pista rugosa, a 4 km por hora, o assento é considerado insalubre, pois o seu valor está acima dos limites. Já as outras 5 simulações mostram assentos dentro dos parâmetros, o que indica um assento apto para uso, mas que precisa se considerar medidas de saúde quanto ao nível diário de exposição a vibrações. Destaco ainda que uma análise segundo a NR15, muito similar a essa, resultaria nos mesmos resultados mostrados, corroborando os mesmos. Os resultados obtidos nesse trabalho apresentaram valores comumente encontrados em outros trabalhos da área. Os dados obtidos na simulação numérica mostraram bons assentos para os tratores, com níveis de vibração e riscos à saúde aceitáveis, mas com oportunidades de melhorias futuras. É claro, com exceção daqueles que se mostraram em condições insalubres de operação. Mesmo nas situações mais extremas, em nenhuma delas houve o descolamento do motorista do assento do trator, garantindo assim uma segurança para o mesmo dirigir o veículo. O trator conseguiu manter ainda uma boa estabilidade de rodagem. Além do mais, um trabalho de um modelo físico real trafegando em uma pista normatizada com regras normatizadas é de grande importância para prever modelos experimentais e já eliminar aqueles que mostrarem resultados indesejáveis, gerando assim uma grande redução de custo com testes no campo
e trazendo uma boa vantagem competitiva no mercado atualmente.